Bom dia, pessoal. Estamos aqui no segundo dia da nossa primeira fase da mentoria, quinta edição da mentoria da OAB-RJ, em parceria com a comissão de coaching da OAB-RJ também. E hoje a gente tem uma aula muito especial, a aula da querida Raquel, como negociar contratos, dependendo das características, né, do interlocutor. É uma atividade muito importante da advocacia, a gente fecha contrato toda hora, né? E a gente negocia acordo em processos judiciais, a gente está sempre fechando algum tipo de negócio jurídico. Então, assim, é um treinamento super importante e queria desejar a todos que aproveitem, que seja uma excelente aula, agradecendo a querida Raquel pela generosidade, pelo carinho com a advocacia e pela dedicação à mentoria, e também a comissão de coaching, né, que ela lidera aqui na OAB. Mas é muito importante essa sua dedicação, Raquel, querida Thaís também, presidente da comissão de mentoria, aí nos auxiliando em todos os projetos. Então, vamos lá, gente, sem mais delongas, passo a palavra para a nossa querida Raquel. Obrigada, Ana. Para mim, uma honra poder fazer parte desse projeto, né? Eu que fui lá, gente, atrás da Ana. Eu falei, Ana, me bota na mentoria, quero fazer parte, esse projeto é incrível. E aí a gente teve essa ideia de fazer a mentoria em 2 fases, né? E está sendo muito uma honra mesmo para mim. Está sendo muito gostoso fazer esse trabalho aqui junto com a advocacia, que agora do Brasil todo, né? Porque a gente tem gente até de Goiás aqui, São Ai, que Paulo. máximo! Tem uma galera de fora aí bem bacana. E todo o estado, né? A gente sempre pede o pessoal botar aí da onde tá falando e a gente está vendo que tem gente de todo o estado do Rio. Então é muito gratificante estar aqui. Eu agradeço sempre a oportunidade que você me deu, Ana, de desempenhar esse trabalho, de ser mais aí uma pessoa seguindo aí a sua liderança que faz tanto pela advocacia. Ontem, Ana, acho que você já tinha saído da sala, quando uma pessoa, se não me engano foi a Beatriz, que comentou que ela nunca viu esse tipo de trabalho na OAB. E eu falei, é Olha que verdade. bacana! Eu estou na OAB há mais de uma década e eu posso afirmar que a OAB nunca teve um trabalho tão primoroso como que a mentoria faz para a advocacia, e isso tudo é resultado do seu trabalho, do seu empenho em prol da advocacia, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Oh, querida, muito obrigada, mas é o trabalho de todos nós e eu acho que a maior contribuição que a OAB tem que dar, e cada vez mais, é de aprimoramento da advocacia. A gente tem que intensificar esses treinamentos e quem sabe a gente consiga lançar também na mentoria, né, Thaís? Uma pós-graduação em parceria com uma grande universidade. Estamos trabalhando nisso. É isso aí, Verdade. Raquelzinha. Obrigada. Deixa eu só, antes de começar, cumprimentar aqui meu querido amigo Bruno Santiago. Gente, sexta-feira é a palestra do Bruno. Não percam. Vocês vão mudar toda a forma de fazer networking da vida de vocês. Esse cara aí é um gênio, né? Eu costumo dizer que ele é o Steve Jobs do direito. Então, tudo que é inovação, tudo que é tecnologia, tudo que é coisa para frente aí é com o Bruno mesmo. Então, não percam a palestra dele. E vou convidar aqui também a Patrícia, que está aqui. Acabei de ver que a Patrícia está aí. Patrícia, que é a coordenadora da mentoria também, coordenadora da mentoria na Barra da Tijuca. Você quer falar aí rapidinho, dar um oi para a galera? Bom dia. É um Olha a prazer, Paty aí, doutora Paty Ana. querida, que saudade! Saudade, fiquei doente um período, mas agora Oh, meu estou Deus. com força total de volta. Esse projeto, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por esse projeto. Eu parabenizo a proporção que tomou na seccional. É um trabalho incrível e que eu me disponibilizo sempre. O que for necessário, o que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir, porque eu vejo no presencial, quando você olha para as pessoas e elas olham nos seus olhos e falam: olha, a mentoria mudou minha vida. A mentoria foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira. Isso acontece, gente, isso é fato, porque a todo tempo a vida é feita de trocas, né? E a todo tempo na mentoria nós trabalhamos com trocas, e às vezes uma frase
às vezes uma dica, uma palestra, te dá uma virada de chave, uma proporção na vida que te encanta e faz as coisas acontecerem. Então, parabéns e obrigada por eu estar aqui, por eu fazer parte. Thaís, uma querida, né, aí incansável nesse projeto. Muito bom. É muito bom trabalhar com vocês. Um beijo, Raquel, doutora Ana, Thaís e a todo mundo que está aqui. É que vocês realmente consigam aproveitar tudo que a mentoria tem para proporcionar. Porque é muita coisa boa, muita coisa próspera, positiva para auxiliar na profissão na gente. E é um trabalho árduo por trás. Então, que vocês realmente valorizem e façam com que isso transforme também a carreira de vocês. Obrigada. Obrigada, Paty. Então tá, vamos começar? Thaís, quer falar mais alguma coisa? Não? Voltaram a furar aqui, então não dá para falar. Então tá bom, está comigo. Gente, olha só. Primeira coisa, antes da gente começar, vou pedir para que vocês não olhem o chat nos próximos 10 minutos, assim como eu falei. Quem entrou depois, papel e caneta na mão, telefone desligado pelos 10 primeiros minutos e avisa a galera que estiver em volta de vocês que vocês não podem falar nesse momento. São 10 minutos que eu preciso de total atenção. Depois de passar dos 10 minutos, vocês podem, né, voltar aí à vida normal, mas preciso que vocês concentrem aqui para vocês entenderem a essência desse teste que a gente vai fazer agora. O segundo recado importante é quem entrar depois não vai entender nada do que a gente vai falar hoje. Nada do que eu vou falar na minha palestra. Então, não se preocupem em pedir para essa pessoa explicar qualquer coisa para essa pessoa no chat. Não vai dar para vocês explicarem. Tá? Então, concentra aqui comigo. As aulas vão ficar gravadas, a gente não disponibiliza imediatamente. Só depois, ao final da mentoria, elas vão lá para o YouTube. A gente demora um pouquinho, porque a gente tem que fazer a edição dos vídeos, senão fica muito comprido. Então, vocês vão poder, quem não entrar agora, nesse momento, vai poder olhar essa aula depois. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Raquel, eu já fiz, mas vou fazer tudo de novo, hein? Faz. Vamos ver se vai ter alguma alteração aí. Eu não sei por que eu não consigo compartilhar do jeito que eu quero. Compartilhar. Não, eu não quero aparecer na frente da apresentação, não. Eu tenho como compartilhar a tela inteira, é isso? Eu nunca compartilhei tela aqui. Vamos ver. E aí? Todo mundo, diz aí para mim, Thaís, se você olha aí no chat, o pessoal falando, tá todo mundo vendo essa tela dizendo avaliação DISC? A gente está vendo, falando, mas está aparecendo do lado também o que as próximas. Isso que eu não sei como é que eu vou fazer. Então, ali na. E agora? Foi. Tá. Seguinte, gente. Nós vamos fazer um teste DISC, né? Talvez alguns de vocês já conheçam esse teste aqui. Eu não posso dar muita informação sobre esse teste. Deixa eu parar aqui, peraí, só um segundo. Deixa eu pausar. Porque senão ele vai ficar rodando e não vai dar tempo de eu acompanhar. Eu não posso dar muita informação sobre esse teste, mas ele é um teste utilizado no mundo inteiro. É um teste super utilizado no mundo corporativo, que faz com que você descubra questões sobre você, tá? Então, eu não posso dizer mais do que isso, senão eu vou influenciar nas respostas de vocês. Então, esse teste DISC foi criado pelo William Marston. Ele foi um grande professor e pesquisador de Harvard e também foi o cara que criou a Mulher Maravilha. Então, esse teste foi criado por ele, só para vocês saberem a origem, né? Como é que eu passo aqui a apresentação? Não está seguindo o meu comando. De repente clica com o mouse em cima ou passa a setinha para o lado, não tá indo, não? Não. Então, vamos ver se ele vai mudar sozinho. Ele está programado para mudar sozinho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui. Eu vou interromper, vou voltar com a tela. E aí eu vou explicando para vocês o seguinte, eu vou fazendo um por um.
Vocês vão ver, gente, 25 slides. Prestem muita atenção nisso. 25 slides com numeração, com as letras de A a D. Então, vamos fazer uma coisa aqui agora. O papel que vocês pegaram, dobra ele no meio, né? Deixa eu pegar aqui um papel simples. Está com o papel aqui. Dobra esse papel no meio, faz uma divisão nele, tá? Vocês vão fazer a coluna da esquerda e a coluna da direita. Numera de 1 a 25 aqui e numera de 1 a 25 aqui, tá? Façam isso rapidinho. Vou parar aqui para ver se vocês estão conseguindo fazer. Luana, o som está normal, deve ser alguma configuração do seu dispositivo. Todo mundo foi? Vamos lá. Vou voltar aqui o compartilhamento para continuar explicando aqui as instruções do teste. Então, gente, vocês vão ver 25 slides com 4 adjetivos. O que vocês vão fazer nesse slide? Quando você bater o olho, não quero que vocês pensem, não quero que vocês reflitam, meditem, nada disso, porque o tempo é curto para vocês marcarem. Na coluna da esquerda, né, que é a primeira coluna no seu papel, você vai marcar a opção que mais tem a ver com você. Quando eu olho para esse slide assim, pá, A, B, C, D, nossa, eu acho que o que eu mais sou é a letra B, confiante. Pum, marquei confiante. E na coluna da direita, você vai marcar o que menos tem a ver com você. Então, você bate o olho e vai falar assim, putz, eu não sou muito consistente. Vou lá e marco letra C no número 1, primeiro slide. Marquei a coluna da direita, marquei a coluna da esquerda. Despreza todos os outros adjetivos. Você não precisa marcar todos. É sempre o que tem mais a ver com você na coluna da esquerda e o que menos tem a ver com você na coluna da direita. Todo mundo entendeu isso? Quem está aí com a câmera aberta puder me ajudar? Todo mundo entendeu? Ok. Se tiver alguma dúvida, manda no chat. Meire levantou a mão. Meire, tem dúvida? Manda no chat que a Thaís vai ler para mim, tá? Vamos Só lá. uma pergunta, só uma dica, de repente pode escrever assim, do lado esquerdo, o que mais tem a ver e menos tem a ver para a pessoa lembrar na hora, para não ficar Bota nervosa. ali no lado esquerdo, mais tem a ver. Bota um símbolo de mais no lado esquerdo, na coluna da esquerda, e um símbolo de menos na coluna da direita, para vocês não se perderem, tá? Então, vou continuar compartilhando aqui as explicações, para a gente falar igualzinho. Então, aí, estou explicando de novo. Ó, em cada tela, vão ter 4 adjetivos. Marque o que mais tem a ver com você na coluna da esquerda, desculpa. E o que menos tem a ver com você na coluna da direita. Escolha primeiro o mais e depois o menos. Não inverte a ordem. Primeiro o mais, depois o menos. Seja sincero. Não responda pensando em como que você gostaria de ser. Responda como você é no seu dia a dia. Ah, eu queria ser tão determinada. Se você não é determinado, não marca, né? Ah, eu queria ser tão constante nas minhas coisas. Não marca. Não é o que você quer. As telas vão mudar a cada 15 segundos. Então, esse teste tem 6 minutos de duração, certo? Parece pouco tempo, mas é suficiente. Marca um, marca outro, não pensa. Seja o mais natural e espontâneo possível, não interrompa o preenchimento, pois isso vai interferir na sua avaliação. Raquel, perdi ali a 19, já era. Pula. Pula, perdeu um ou dois, não faz diferença. Pula a avaliação, continua preenchendo nos demais. Se você perder muito, aí a gente vai ver aqui como é que a gente resolve. Mas tenta fazer o máximo possível.
Todo mundo entendeu? Tudo certo? Deixa eu parar aqui a avaliação para checar com vocês. Tudo certo? Alguma pergunta? Qual a letra C e D? Não, Vitor. Não é para perguntar nada agora, o teste não começou. Tem como a apresentadora não aparecer? Eu pedi aqui para eu não aparecer. Mas aí você me bota no cantinho ali, me bota no escanteio, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aqui tá para eu não aparecer. Não sei como é que funciona aí, se é alguma configuração de vocês. Vamos lá. Vamos começar, certo? Vai de 3 a 1. No 1 vai começar. A partir de agora eu vou ficar muda. Ninguém vai interromper mais esse teste. Ó, concentrem-se. Gravem essa imagem na memória de vocês. Vocês estão me ouvindo? Minha câmera está travada. Estamos ouvindo. Não sei o que houve com a minha câmera. Entrou uma mensagem aqui dizendo que ela foi desativada. Voltei. Voltou. Todo mundo conseguiu fazer? Levanta aqui quem está com a coisinha aberta. Deu certo? Ok. Maravilha. Vamos lá. Gente, sem perder um ou dois não tem problema não. Não vai influenciar no teste. Fiquem tranquilos, tá? O problema é quando você perde 6, né? Perder um ou dois não tem problema não. Vamos lá. Eu não vou poder repetir o teste porque vai influenciar negativamente em todo o restante, tá? Então vamos seguir aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão somar na coluna da esquerda primeiro, depois na coluna da direita. Quantas vezes vocês marcaram a letra A? Quantas vezes vocês marcaram a letra B? Quantas vezes vocês marcaram a letra C? E quantas vezes vocês marcaram a letra D? Soma o maior da direita, né? Soma os 4 da direita e os 4. É normal. Nossa, eu marquei muito a letra D. É normal. Eu marquei muito mais B. Normal, tá? Somem quanto que vocês marcarem cada uma. Depois eu vou falar da figura, pode ficar tranquilo, quem não conseguiu gravar ali a figura. Quando vocês terminarem de somar a coluna da esquerda, podem somar a mesma coisa na direita. Brian Malandro usando o Excel, gente. Inteligentíssimo. Já deu resultado, né? Automático. Vai preenchendo, já deu resultado. Thaís terminou. Todo mundo terminou? Patrícia. Paloma está terminando. Marcela terminou. Ok, vamos embora. Gente, é o seguinte. Quem marcou mais na coluna da esquerda a letra A, levanta a mão aqui para eu ver. Seria bom que todo mundo abrisse a câmera agora, só quem puder, né? Claro. Levanta a mão aí. Na coluna da esquerda, quem marcou mais a letra B? B de bola. Ok. Quem marcou mais a letra C de casa?
E quem marcou mais a letra D de dado? Maravilha. Na coluna da esquerda, a letra que vocês marcaram mais é a sua personalidade nesse teste. Então, quem marcou mais a letra A vai ser chamado de dominante. Anota aí quem marcou mais a letra A. Dominante. Você tem um perfil dominante. Eu vou compartilhar a tela para vocês entenderem aqui aquela que o pessoal não pegou ao final. Quem marcou mais a letra B de bola tem o perfil influente. O izinho ali amarelo na gravura. Marcou igual A e B. Ok, vou falar sobre isso, Rodrigo. Quem marcou mais a letra C de casa tem o perfil de estabilidade. É porque esse teste vem do inglês, tá, gente? Então é stability, por isso que a gente bota o S, não o E. Tá? E quem marcou mais a letra D de dado tem um perfil de conformidade. A coluna da direita, ela indica qual é desses perfis, qual é o que menos tem a ver com você. Então, se você marcou um perfil de dominância, é muito provável que você não tenha marcado muito a letra C e D. Se você tem um perfil de influência, é muito pouco provável que você tenha marcado, na verdade, você tenha marcado mais na coluna da direita o D de dado. Repara aqui nessa gravura que o I e o C, eles são opostos. E o D e o S, eles também são opostos, assim? Na verdade, o D e o I estão em cima e o C e o S estão embaixo. Não é por acaso. Por quê? As pessoas que são dominantes e influentes, o que mais importa aqui para vocês, gente, é vocês entenderem o que vocês marcaram mais. E o que vocês marcaram na coluna da direita nada mais é do que uma confirmação daquilo que vai sobressair na coluna da esquerda, ok? Na coluna da direita deu empate, não significa nada de importante, significa que você tem dificuldade com dois perfis predominantes, tá? As pessoas que estão no perfil dominante ou influente são pessoas de comportamento mais direto. São pessoas que não têm vergonha de falar, são pessoas que são mais diretas na sua comunicação com os outros, não ficam rodeando muito, não dão muita volta. As pessoas que são conforme estável são o contrário. São pessoas mais reservadas. São pessoas que não confiam em todo mundo. São pessoas que têm uma comunicação, uma tem uma comunicação mais amorosa e a outra menos. O D e o C, que está um embaixo do outro ali, eles são pessoas bem mais, como que eu posso dizer? Bem mais sisudas, digamos assim, bem mais fechadas no seu comportamento. E o S, que estão ali juntinho naquela figura, elas são as pessoas mais abertas para o outro. São pessoas que gostam mais do outro. Eu vou falar sobre cada um deles aqui, para vocês entenderem aonde, para vocês primeiro se entenderem e a gente entender aonde que a gente vai chegar com esse teste, né? No tema da palestra, que é como fechar contrato com qualquer tipo de cliente. O que vocês estão aprendendo aqui é ler pessoas. Primeiro, aprendendo sobre vocês. Então, as pessoas que são dominantes, eu vou começar na ordem, são aquelas pessoas que querem tudo para ontem. São pessoas movidas por objetivo. São aquelas pessoas que vão até ser suas amigas, mas se você atrapalhar o caminho dela, ela não vai pensar duas vezes antes de te abandonar. E isso não é por interesse. O dominante, ele não se junta a você porque ele quer alguma coisa de você. Ele vai com você até o momento que você atrapalhar ele. Você está atrasando a vida dele, ele vai seguir sozinho. O que motiva as pessoas dominantes é vencer, conquistar, ser o primeiro lugar. E isso faz com que eles não tenham nenhuma paciência para o que a gente chama de mimimi.
eles têm dificuldade horrível de lidar com as pessoas estáveis. O calo no pé de uma pessoa dominante é uma pessoa estável e vice-versa, porque as pessoas estáveis são muito sensíveis. E os dominantes são zero sensíveis, eles são práticos. Eles querem resultado. São os líderes. São as pessoas que geralmente estão no topo das organizações. São os CEOs das empresas, na maior parte do tempo. Não significa que quem tem outro perfil nunca vai ser um CEO, não tem nada a ver com isso. Mas eles são as pessoas que geralmente estão na liderança. Thaís está rindo de nervoso. Os dominantes, eles têm tanta vontade de chegar logo ao objetivo deles, que normalmente eles pegam muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E aí o que eles fazem? Começam a fazer malabarismo. E tem uma hora que tudo cai no chão, que eles não dão conta de fazer tudo sozinhos. E aí o que eles fazem? Ok, vou começar de novo. Pega aqui, daqui a pouco você está fazendo malabarismo outra vez. Né? O dominante, ele não tem nenhuma paciência para as pessoas. Ele não tem nenhum tipo de sensibilidade com os sentimentos do outro. Eu estou falando, gente, o aspecto puro do dominante. Vocês viram que vocês marcaram na coluna da esquerda, provavelmente vocês marcaram alguma coisa em cada letrinha, nem que seja umzinho. É porque a gente nunca é só uma coisa, a gente é uma mistura desses quatro, sendo que tem um perfil que geralmente é o nosso perfil predominante, tá? Os dominantes não são pessoas que ouvem os outros, você não tem paciência, né? É aquele cara, imagina assim, um advogado dominante, aquele cara que vai chegar atrasado para atender o cliente. Na hora que o cliente sentar na mesa dele, ele vai falar assim, eu só tenho 15 minutos. Ele que está atrasado, mas o problema é do outro, nunca dele. Ele é assim, ó, em tudo nele. Ele é uma pessoa que decide as coisas muito rápida. Então já vai pensando sobre os dominantes. Se você estiver na frente de um cliente dominante, como é que ele vai se comportar? Os dominantes geralmente são pessoas que se vestem de forma impecável. Não porque eles são só vaidosos, que costumam ser mais vaidosos, mas porque eles querem aparentar poder. É aquela advogada que na hora que você sentar para fazer reunião, a advogada vai estar com a unha enorme, super bem feita, cabelo, maquiagem, roupa alinhada e vai jogar, sei lá, uma bolsinha Prada na frente, em cima da mesa. Porque ela quer aparentar que ela tem poder. E ela quer te intimidar com isso. Mesma coisa para os homens. Terno super alinhado, não vai ter uma bagunça no penteado, nada. Cara cheiroso, porque eles querem aparentar ser os melhores. Não significam que eles são. Mas isso para eles é importante. Vencer para eles é importante. São pessoas que tomam decisão muito rápida, tá? E é decisão geralmente totalmente racional no momento ali. Ele raciocina ali, bom, é isso aqui que eu quero. São pessoas que se irritam muito fácil com os indecisos. Se você tem uma pessoa indecisa na frente do dominante, pronto. Se você tem um cliente dominante na tua frente, o cara chega todo na estica. É muito mais fácil, gente, você reconhecer um dos perfis quando você vai ao local dele. Eu vou falar sobre isso. Mas, geralmente, o cliente vem ao seu escritório. Então, você fica ali tendo que observar muito mais as maneiras dele, né? Eles são pessoas que não vão querer ficar falando assim, não, porque olha, eu analisei o seu caso e não sei o que. Ele vai falar assim, e aí? Você consegue resolver isso para mim? Não quero saber como é que você vai resolver, não. Você consegue resolver? Quanto é? Em quanto tempo eu tenho esse trabalho terminado? São assim os dominantes. Eles têm pressa. Se eles estiverem sob estresse, eles viram ditadores. Imagina um chefe dominante sob estresse. É um ditador. Vai dar ordem em todo mundo, vai brigar com todo mundo, vai gritar com todo mundo. Tá? O que eles buscam além de vencer? Também a produtividade. Né? Eles querem ser muito produtivos e muito rápido. São muito eficientes. O local de trabalho de uma pessoa dominante é muito eficiente, é muito limpo. Geralmente os móveis colocados de maneira a aparentar que eles têm dinheiro, porque dinheiro para o dominante significa poder. Por isso que eu falei da advogada que vai julgar a bolsinha Prada na frente na mesa de audiência.
tá? Se você for a um escritório de um advogado dominante, primeira coisa que você vai ver vai ser um monte de certificado pendurado na parede. Ele tem orgulho das conquistas deles e das vitórias dele. Ele exibe essas vitórias. Vai ter troféu de alguma coisa, de algum campeonato que ele participou, alguma moção de honra que ele ganhou, entendeu? Ele vai estar, todos os troféus dele vão estar exibidos na sala dele. A sala dele vai ser limpa, vai ser eficiente, vai ser bonita e vai aparentar essa coisa de que é uma pessoa poderosa. A aparência deles geralmente muito profissional, nunca vão estar assim muito relaxados, muito, né? Ah, hoje eu resolvi que eu não vou me maquiar. Não, a mulher dominante está maquiada, o cara dominante está penteado, a barba está feita, está na estica. E como que os dominantes ganham confiança? Como é que eles se sentem confiança? Quando eles estão no controle, quando eles são os líderes. E o que um dominante mais teme? Que você apresse ele. É geralmente ele que te apressa. O dominante odeia que pergunte para ele se ele já fez o prazo. Então pensa aí na sua profissão, como que vocês lidam com os colegas dominantes do mesmo escritório? Se alguém aí tem um funcionário, putz, fulano é dominante, por isso que eu não dou muito bem com ele, ou talvez você se dê muito bem com ele. Pensa aí nas pessoas que te cercam no teu trabalho. Imagina um juiz dominante. Você vai entrar no gabinete dele e aí você quer despachar com ele. Como é que você vai fazer para você fazer com que esse juiz te ouça? Porque o que a gente aprende quando a gente é criança? A gente chama de regra de ouro, que é fazer aos outros o que gostariam que fizesse com a gente. Tratar o outro da maneira que você quer ser tratado, não é isso que a gente aprende quando criança? Mas aqui eu quero ensinar para vocês que a regra não é essa. A regra é do outro. Trate o outro como o outro quer ser tratado. Porque se você é uma pessoa estável e mais sensível e ficar de muita sensibilidade com o dominante, ele não vai te contratar. O juiz não vai te ouvir na hora que você for despachar, porque ele não suporta pessoas lentas e muito sentimentais. Então você precisa usar esse conhecimento a seu favor. Não é que você vai virar dominante se você não for, mas naquele momento que você for fechar um contrato, naquele momento que você for despachar com o juiz, você dá uma escaneada no gabinete do juiz. Não tem nada fora de lugar. Tem ali uma poltrona super bonita na frente dele, ele está todo alinhado e ele aparenta ser impaciente. Ele tem um aperto de mão firme, ele te olha nos olhos, ele te cumprimenta. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora. Pois não. E numa de querer te apressar, esse cara é um dominante. Vê se ele tem troféu no gabinete dele. Vê se ele tem algum título preso na parede. Se tiver qualquer troféu, o cara é dominante. E aí, como é que você vai ter que lidar com esse cara? Poupar o tempo dele, que para ele tempo é dinheiro. Seja objetivo com o juiz dominante. Seja objetivo com o cliente dominante. Porque assim eles vão confiar em você, assim eles vão te ouvir e assim eles vão te contratar. O que faz um cliente contratar você é a parte límbica do cérebro. Não é o seu currículo. Não é onde você se formou. Eu tenho 23 anos de advocacia e nunca na minha vida um cliente perguntou qual faculdade que eu fiz. E eu sou toda metida, né, como todo mundo que fez faculdade federal, em querer se apressar e dizer onde se formou. Para quê? Nunca serviu de nada isso. Nunca. Porque nenhum cliente nunca me perguntou, nenhum cliente me contratou porque eu estudei na UF. Entendem? Porque o que faz o cliente contratar você é a identificação que ele tem com você. Não é o quanto você sabe de direito. Não é a sua experiência. Um dominante vai perguntar se você já teve experiência com isso. Um conforme, talvez isso seja o essencial, mas a gente vai ver por quê. Então, aprenda a ler os outros para saber como que você vai levar uma reunião, como que você vai levar uma audiência. Observa o advogado do outro lado. Como que você pode ganhar esse advogado? O que ele aparenta ser? Tá? O dominante, então, é esse cara extremamente eficiente, engomadinho, que quer tudo para ontem, tá? Que não tem paciência e ele vai passar por cima de você se você deixar.
Como que você... Agora vamos falar um pouquinho dos influentes. Eu já adianto para você que eu sou influente. O meu teste diz que deu I, e eu sou muito influente. Vocês estão vendo que eu não paro de falar, eu estou gesticulando enquanto eu falo, porque assim são os influentes. Os influentes são as pessoas das ideias. O influente é aquele que vive no mundo da lua, tem 1000 ideias ao mesmo tempo, adora fazer amigos, adora pessoas. É capaz de você conhecer um influente, ele virar seu melhor amigo da noite para o dia. É aquele que está sempre cercado de amigos, que não consegue nem dar conta de tantos amigos como tem. É a pessoa que quer sempre brilhar. O que o influente quer? Ele quer palco. E ele não quer brilhar porque ele quer vencer o seu primeiro, ele só quer brilhar. Imagina um artista, assim, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que é 100% influente, eu tenho certeza que era, infelizmente ele nos deixou, que é o Paulo Gustavo. Aquele cara engraçado, que fala rápido, que tem 1000 ideias, que não sossega, esse é um influente. Ele é um típico influente. E o influente, ele é muito atabalhoado, ele é muito desastrado, digamos assim. Esquece compromisso, não consegue ter agenda, é uma pessoa desorganizada. Os influentes são extremamente desorganizados. Então vamos lá. Quais são as forças de uma pessoa influente? Persuasão. Por isso que o nome é influente. Tem um alto poder de persuasão. Então, se você é um advogado influente, você tem esse poder na sua escrita, na sua fala, na sua comunicação. Você consegue convencer pessoas. Você é uma pessoa que tem muitas ideias ao mesmo tempo e pouco poder de execução dessas ideias. Você, cada hora, quer desistir de um projeto porque você acha que você teve uma ideia melhor. E aí, talvez, a petição você acha que nunca está boa, porque você agora está querendo fazer alguma coisa diferente, você teve uma outra ideia de um outro assunto. Você quer falar ali naquela petição. É uma pessoa que tem alto grau de motivação, é uma pessoa que está sempre motivada, talvez justamente por ele ter tantas ideias. É uma pessoa totalmente desorganizada, descuidada e que não é persistente. Os influentes são os menos consistentes de todos os 4 perfis. São as pessoas que abandonam os projetos com muita facilidade, porque perdem o interesse. Normalmente porque perdem o interesse, porque já teve uma ideia melhor. São excelentes para a carreira de atores, artistas em geral, vendedores, que conseguem te convencer de tudo. Então, se você é um advogado influente, você só não fecha contrato com ninguém se você não quiser. Porque você tem o dom de convencer o seu cliente. E são pessoas que também servem, por exemplo, como advogado. Qual é o melhor lugar para você botar um advogado influente? Fazendo sustentação oral, indo despachar no tribunal. Então, onde eles se dão melhor. Porque ali é o momento do palco, né? Estou no palco, vou brilhar, vou fazer a sustentação aqui, eu vou ganhar esse processo. Gostam, têm uma facilidade na oratória, na comunicação. São pessoas que têm um ritmo muito rápido, né? São pessoas extremamente espontâneas. E o que motiva ele? O D é motivado por ganhar. O influente, ele é motivado por buscar. Ele quer sempre alguma coisa, mesmo que isso perca a importância para ele daqui a um tempo. Ele está sempre em busca de algo. O que ele mais quer irritar uma pessoa influente é você vir com rotina, porque ele quer cada hora uma coisa diferente, ele quer que os dias dele sejam diferentes. Então, ele odeia rotina e ele detesta perfeccionismo. Então, se você trabalha com um colega influente, entenda que sentar para ele ficar o dia inteiro fazendo prazos é a morte. O dia que você tiver um escritório seu com funcionários, se já for o seu caso, você bota esse influente na rua. Bota ele para atender cliente, bota ele para fazer sustentação oral e audiência. Claro que ele vai ter que fazer prazo também, porque nem só de coisas boas assim para o próprio perfil se vive, né? Mas não tranca esse camarada no escritório fazendo prazo, e principalmente trabalhando sozinho. Coloca o influente para trabalhar em equipe. São excelentes gestores de pessoas, que eles gostam de pessoas. O influente gosta de gente. Sob estresse, como é que o influente se comporta? De maneira completamente superficial. Quer ver o brilho no olho de um influente sumir, você pode ter certeza que ele está sob estresse. Porque ele não vai mais se importar e ele vai ser superficial em tudo que ele fizer.
ele decide de maneira espontânea, geralmente ele decide com base na intuição, ele não usa o raciocínio, ele usa a intuição para tomar uma decisão. O que eles buscam, assim como o dominante busca a produtividade, o influente ele busca o aplauso, ele busca o reconhecimento. Você precisa motivar alguém da sua equipe a dizer assim, olha, parabéns pelo trabalho que você fez, foi muito bom. Então eles querem isso, eles buscam aplauso. A prioridade deles é a interação com outras pessoas. Essa é a prioridade de uma pessoa influente. O local de trabalho dele é um caos. É um caos. Vou despachar. Entrei no gabinete. O juiz foi muito receptivo, né? Não foi frio. Foi receptivo, foi legal. Você já fica na dúvida. Se ele foi legal com você, ele é ou influente ou instável. Vamos ver o que ele vai ser. O gabinete dele é uma zona, tem processo em tudo que é lugar, tem processo no chão, tem processo na mesa, tem 1000 post-it coloridos, né? Marcando várias coisas que ele precisa fazer. Esse cara é influente com certeza. O influente gosta de cor, gosta de novidade, gosta desses estímulos de cores o tempo todo, né? Se eu mostrar a minha mesa aqui do meu escritório, esse aqui é o meu escritório de casa. Se eu mostrar essa mesa aqui para vocês, vocês saem da reunião agora e dizem assim, é impossível que essa pessoa tão desorganizada tenha alguma coisa de boa para me dizer. Porque a minha mesa é um caos. A minha mesa tem tudo o que vocês possam imaginar e um pouco mais. Nesse momento, até lanterna, não estou mentindo, até lanterna de bicicleta que eu comprei tem na minha mesa de escritório. Só que devia estar na bicicleta, está aqui há 2 semanas. Não está. Está aqui, na embalagem, para eu levar para lá. Essa é a mesa de um influente. Completamente louco, mas ele se acha na bagunça dele. Arruma a mesa do influente que você vai arrumar um grande problema com ele. Vamos lá. Qual é a aparência de um influente? Geralmente, ele não é... geralmente são pessoas estilosas, tá? E geralmente pessoas estilosas não precisam ser de bom gosto, tá? Porque o que o influente quer é aparecer. Então, pode ser que ele venha uma mulher toda cheia de acessórios, toda colorida, ou um homem também, que gosta mais de usar outros tipos de acessórios e tal. São umas pessoas mais estilosas nesse sentido, não necessariamente de bom gosto. Isso você tem que ter em mente. Quando o cara é todo perfeitinho no que ele diz, é muito provável que ele seja um dominante, mais do que um influente. Não é que o influente não seja, mas isso para ele não é o principal, porque ele não está querendo aparentar poder, ele quer brilhar. E ele pode brilhar com aquela roupa ou com qualquer outra, entende? Porque o brilho vem dele, não vem de fora. Outro tipo de pessoa influente é a Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, não sei se vocês já foram num show dela, ela fala com a plateia, ela faz todo mundo rir, ela parece uma comediante, além de uma excelente cantora e dançarina, né? E ela tem essa coisa, assim, do influente, fala pra caramba, faz amizade com todo mundo, é engraçada. O que o influente ganha força? Com brincadeira, piada e com a aprovação dos outros. E o que ele mais teme? Perder prestígio. Ele não quer ser esquecido. Ele não quer ser deixado de lado. Esses são os influentes. Então, pensa aí. O seu cliente chegou na sua frente muito espalhafatoso, falando muito. Às vezes você quer ser objetivo com ele, ele está dando volta, ele está falando pra caramba, ele está contando o que ele comeu no café da manhã. Essa pessoa é influente, deixa ela falar. Ela quer uma identificação com você. Tenha paciência com essa pessoa, se você for um dominante, se você for um conforme, então, porque senão ele não vai confiar. Lembra que o influente toma decisão por intuição, por instinto. E se ele se identificar com você, se você for uma pessoa amável com ele, é muito difícil de ele sair do seu escritório sem você fechar um contrato. Vamos lá, o estável. Vamos falar do estável. O estável são aquelas pessoas que se a gente tivesse que traduzir o estável numa figura, seria um coração. Porque o estável é o perfil mais sensível.
mais amoroso dos 4. São aquelas pessoas que, de fato, se importam com as pessoas. O I, ele gosta de pessoas, o influente, ele gosta de pessoas, ele gosta de fazer amigos, mas o que ele gosta é da interação. Não necessariamente ele se importa tanto assim com o outro. Agora, o estável se importa. O estável é geralmente uma pessoa que tem poucos amigos, mas se você tem um amigo estável, você tem um amigo para o resto da vida. Você tem um amigo que vai colocar você em primeiro lugar. O estável é aquela pessoa que te liga assim, vou ligar para Thaís, vamos supor que eu seja estável e Thaís dominante. Eu falo, Thaís, vamos tomar um chopp, estou precisando conversar. Aí a Thaís vai chegar atrasada, porque ela é dominante, ela vai chegar atrasada. Quando ela sentar, ela não vai pedir desculpa pelo atraso, ou então ela vai falar assim, bem superficial, ai, amiga, desculpa, eu me atrasei. E vai falar assim, cara, que bom que você me ligou, eu estava precisando tanto conversar, e ela vai começar a falar dela. E aí o estável, que marcou o chopp porque queria conversar com a amiga, não vai conseguir espaço para falar. Por quê? O dominante vai falar tanto dele, e se ele for influente, vai fazer a mesma coisa, vai falar tanto dele, vai ser aqui, papapá, papapá, que o estável, o que ele vai perceber? Pô, essa pessoa que é minha amiga tem um problema maior do que o meu, então eu vou me ausentar aqui e vou ajudar ela nesse momento. Então o estável, ele vai ouvir você, ele vai te aconselhar, ele vai te dar colo, e ele vai encerrar ali o chopp sem falar dele, porque ele vai dizer, não, eu só queria, não queria conversar nada não, só queria te ver, tava com saudade, né? Os estáveis, eles têm uma escuta ativa. Eles são excelentes psicólogos, por exemplo, excelentes professores, né? São pessoas que trabalham muito bem em equipe. Por quê? Porque assim como os influentes, os estáveis gostam de pessoas. O que anima eles é o trabalho em grupo. Colocar um estável ou um influente trancado no escritório sozinho é condenar essa pessoa a ficar desestimulada, a não querer mais fazer aquele trabalho, porque eles precisam ter contato com outras pessoas. Quais são as fraquezas de uma pessoa estável? Justamente porque ela detesta conflito. O estável odeia conflito. Então, é aquela pessoa que vai fazer de tudo para não entrar numa DR. E, normalmente, ele vai fazer o que o outro quer que seja feito para não brigar, para não discutir. Ele passa por cima de si mesmo e faz o que o outro quer para não discutir. Então, o que o estável... geralmente, quando você vai definir uma pessoa estável, você define ela da seguinte forma: você é uma pessoa submissa. Para o olhar do outro, o estável é sempre submisso, porque, na verdade, ele não quer confusão. Ele faz qualquer coisa para não entrar numa briga. Então, eu vejo muitas pessoas estáveis trabalhando com direito de família, né? Trabalhando com mediação, trabalhando sempre buscando um acordo, né? Ele se importa com as pessoas, então ele gosta de trabalhos onde ele possa interagir com aquele cliente. Quais são as fraquezas dele? Ele é muito sensível, ele é hipersensível. Essa talvez seja a maior fraqueza do estável, que faz com que todo mundo passe por cima dele. Ele é muito devagar para tomar uma decisão. Por isso que o dominante não tem nenhuma paciência com a pessoa estável. Porque ele demora uma vida para tomar uma decisão e o dominante não vai esperar. Ele quer para ontem, lembra? Ele não consegue definir muito as metas dele. Ele não tem muito essa coisa igual o dominante, que tem a meta, traçou a meta e vai atrás de resolver aquilo. O estável, ele é mais parado. Se você puder definir a meta para ele, ele vai até gostar. Ai, que bom, você faz aí uma meta para mim, né? Como se fosse possível você definir a meta de alguém. Mas o estável não gosta muito de definir metas. Então, são pessoas que são, como eu falei, excelentes psicólogos, professores, trabalhadores de serviço social, né? O ritmo deles é sempre mais devagar, a aparência é sempre mais relaxada, não no sentido de ser descuidado, mas ele não se importa tanto em estar maquiado todo dia, né? Ele busca muito mais o conforto do que a aparência de poder impecável. Então, por exemplo, uma advogada estável, ela vai estar sempre com uma rasteirinha, ou uma, sabe,
um sapatinho sem salto, que ela quer conforto, ela não quer ficar andando no centro do Rio, no meio dessas pedrinhas portuguesas de salto escarpão. Para uma dominante é inimaginável ela usar, sei lá, um usa-flex. Inimaginável. Ela vai botar o escarpão. Ah, eu tenho que andar, sei lá da Candelária até o Fórum. Aí ela vai andar no escarpão. Na verdade, ela vai tentar pegar um táxi, porque aparenta que ela tem dinheiro, que ela pode ir de táxi, de Uber, enfim. Então, o estável ele é mais relaxado nesse sentido, porque ele busca muito mais o conforto. O estável é aquela pessoa que está um frio danado, e aí você está todo mundo um casaco da moda, não sei o que. O estável tá com aquele casaquinho de cobertor, sabe? Que você não pensaria em usar esse casaco em nenhum outro lugar. Você vê o estável lá com aquele casaquinho de cobertor que você usaria só em casa, e ele está feliz da vida ali, porque ele está com aquele casaquinho de cobertor, né? O homem estável, estou falando aqui que a mulher não usa muito escarpão, não liga muito, só o essencial que ela vai usar, mas o homem estável, você repara no sapato, não é aquele sapato mais bonito, com aquele corte mais fino ou mais quadrado, repara na sola, geralmente é aquela sola que tem uma borrachinha, sabe? Geralmente tem um conforto ali naquele sapato, não é o sapato mais elegante do mundo. O que motiva uma pessoa estável? É sempre o envolvimento com outras pessoas. O que irrita uma pessoa estável? Quem não tem paciência, quem não tem sensibilidade. É por isso que o estável e o dominante fazem assim, ó, briga de frente. Se você está com um cliente estável na sua frente, ouça o que ele tem para te dizer. Ouça. Vai demorar uma vida. E é diferente de ouvir o influente. O influente ele vai falar muito mais para aparecer, sabe? Ai, poxa, eu tô vendo que você tem isso aqui, eu também tenho. Ai, eu também tenho essa garrafinha é ótima. Ela mantém a água geladinha. Ai, não, eu vou arrumar uma garrafa dessa para você, peraí. Eu tenho aqui o contato, toma aqui, compra, e ele não entra no assunto. O estável não. O estável, se ele for, por exemplo, um cliente de família, ele vai querer e ele vai precisar ser ouvido. Porque geralmente é ele que ouve todo mundo. Vai ter que ter um lugar que ele vai precisar ser ouvido também. É capaz até do cliente estável dar colo para o próprio advogado. É capaz dele entrar numa conversa, é capaz dele querer ajudar um advogado ao invés de ser o contrário. Traço de estável na vestimenta. Mas isso também, gente, eu estou falando da questão pura, tá? A gente é uma mistura de todos eles, sobressaindo um. Não significa que o estável nunca vai estar de escarpão, pelo contrário, tá? Mas você vai pegando ali que de vez em quando de repente ela vai estar de escarpão, ela vai levar a rasteirinha na bolsa. Ela vai andando de rasteirinha, na porta do fora ela bota o escarpão e entra. Já vi várias advogadas fazendo isso, várias. Vamos lá, sob estresse. O que acontece com a pessoa estável? Ela é submissa. Sob estresse, ela vai ser sempre submissa. Ela não vai se impor. Né? E é isso que os estáveis precisam entender. Eles não precisam ser submissos ou submissos. Ao decidir, os estáveis são sempre consultivos. O dominante pensa, raciocina rápido e decide. O influente decide na intuição. O estável vai perguntar para a esposa, para o marido. Vai perguntar o que você acha. O que você acha que eu tenho que fazer? É assim que o cliente que fala assim, se dá duas opções para ele de caminhos, ele vai falar assim, o que você acha que eu tenho que fazer? O que você faria no meu lugar? Porque ele vai sempre consultar alguém antes de tomar uma decisão. Porque para ele é difícil tomar uma decisão sozinho. O que os estáveis buscam? Aceitação. Então, eles querem ser aceitos pelos outros. Prioridade para eles a comunicação, a interação, o envolvimento com pessoas. O local de trabalho de um estável, você vai entrar no gabinete do juiz, o juiz tem um monte de foto da família. Provável que ele seja um estável. Tem foto até do cachorro. Putz, se tem foto do cachorro, tem foto do pet, o cara é estável. Se o gabinete dele é todo desenhado de maneira a parecer confortável, convidativo para você ficar e conversar, muito provável ele é uma pessoa estável, né? E é sempre um ambiente mais relaxado, tá? O do estável. Sempre esse relaxado no sentido de conforto, não é de bagunça, sujeira, não. É de conforto, tá?
O cara não é tenso toda hora, tem que produzir, não. Ele é, vamos respirar, né? Aquelas pessoas mais zen, né? Gratiluz, geralmente são pessoas mais estáveis. Aparência, então, eles são muito mais casuais do que profissionais, né? O estável adora usar um jeans e camiseta. Jeans, camiseta, tênis é a vida para o estável. Como que os estáveis ganham segurança? Com a amizade e com a cooperação dos outros. E o que ele mais teme? Mudanças bruscas. O estável, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade de lidar com os influentes. Por quê? O influente toma decisão assim, ó, pá! E o estável fica assim, não, mas espera, calma aí, vamos pensar melhor, dá para decidir amanhã, deixa eu ver com a minha mãe, deixa eu ver com o meu pai, deixa eu ver com o meu marido, com o meu irmão, com o meu cachorro, com o meu papagaio. Ele não consegue tomar uma decisão de uma hora para outra, né? Esses são os estáveis. Vamos falar agora dos conformes. Os conformes. Imagina no escritório. Você tem uma pessoa de cada, né? De cada perfil. Aí, o influente é aquele que vai falar assim, vamos tomar um chopp hoje. Ele vai querer reunir a galera. Hoje vai ter happy hour. Ele geralmente vai ser a pessoa que vai motivar todo mundo a sair junto. O dominante pode ser que ele disse assim, eu tô te devendo um chopp, eu vou pagar o chopp para você. O estável vai ficar feliz da vida. Ai, gente, vamos. Ai, por que a gente não faz isso mais vezes? É tão legal a gente sair junto. E o conforme? O conforme é aquele cara que não vai. O conforme é o cara que não gosta de ficar de papinho na hora do trabalho. Ele é uma pessoa que praticamente não tem amigos. Mas quando ele tem amigo, Gabriel já tá rindo e escondendo ali a cara com a mão. Quando ele tem um amigo, é um amigo para a vida toda. Porque o conforme, ele não confia em ninguém. Por que ele não tem amigos? Porque ele não confia em ninguém. Ele não confia nas pessoas. Simples assim, é da natureza dele. É o pior cliente para você fechar um contrato. Para você convencer um conforme a fechar um contrato, você vai ter que dar estatísticas. É o único cara que vai perguntar qual a sua experiência na área e quantas ações você ganhou nesse mesmo sentido, para ele poder confiar em você. Porque ele vai confiar não confiando. E provavelmente ele não vai fechar com você de primeira. Você vai precisar fazer um follow-up com ele para tirar mais dúvidas dele depois, para convencê-lo a fechar o contrato com você, porque de primeira ele não fecha. E é provável que ele vá em 3 ou 4 advogados para saber as opções que ele tem. Eles são pessoas, os conformes são pessoas extremamente planejadoras. O que funciona para uma pessoa conforme é o processo, o procedimento. Se você der um manual de utilização de qualquer coisa para um conforme, ele fica feliz da vida. Ah, tem um manual? Isso, depois isso, depois isso. Ele fica feliz em cumprir essas tarefas. E se você quiser subverter a ordem, ele fica furioso com você. Não é assim, é assim. Está escrito aqui, né? São pessoas que têm muita facilidade de sistematizar. Esses sistemas, por exemplo, que a gente usa em escritório, né, para controle de processo, é o mar de felicidade para um conforme. É abrir ali o sistema, ver que está tudo bonitinho, receber as intimações, conseguiu cumprir. O conforme adora fazer lista de coisas a fazer e ticar. Pum, 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 oba! Seguir aqui todo o meu planejamento. E ele vai, o Gabriel mostrando a lista dele, e ele vai se esforçar para cumprir essa lista. Eu estou aqui penando, Gabriel, porque eu faço lista, mas eu perco as listas. Então, a minha lista de prazos está no escritório e eu estou de home office. E eu estou aqui assim, nervosa, eu calhei um demais. Aí, Raquel, por que você não usa a agenda do Google? Eu uso, gente, mas eu não anoto tudo no Google, eu anoto em qualquer pedaço de papel. Aí eu comecei a fazer uma outra lista aqui que eu já vou perder também. Então, é uma zona. Eu tenho que fazer um esforço para não perder um prazo, porque eu sou desligada, né? Então, é uma atenção para quem é influente. Cuidado com os prazos. Conforme não perde prazo. Conforme não perde prazo. Porém, o conforme deixa para dar entrada no prazo no último dia. Por quê? Porque ele deixou para a última hora? De jeito nenhum. Porque ele é tão perfeccionista, dos 4 é o mais perfeccionista, que ele quer ter a certeza de que ele fez um excelente trabalho, que todas as pesquisas de jurisprudência ele fez,
que tudo que ele podia alegar naquela peça, ele alegou. Então, ele deixa para o último dia, porque ele revisa aquela petição 300 vezes antes da entrada. Porque ele quer ter certeza que o trabalho dele está perfeito. São pessoas extremamente críticas consigo mesmo e com os outros. Acha que tudo que o outro faz, nada tá bom. Ah, esse aí não sabe nada. Esse daí não sabe nada. Normalmente, os conformes tendem a acreditar e a confiar muito mais em si mesmos do que nos outros, mas eles confiam desconfiando até de si mesmo. Porque ele também não confia nele tanto assim. Ele confia nos sistemas, nos processos, fazer um depois do outro. Se isso foge, aí ele já fica inseguro, né? Quais são as ocupações que geralmente você vê uma pessoa conforme? São os contadores, sabe aqueles gêniozinhos da matemática? Eles são os conformes. Aquele pessoal que trabalha com TI, aquele pessoal que trabalha, sabe? A maior parte dessa galera é conforme, porque são pessoas que gostam desse tipo de trabalho. O conforme gosta de trabalhar sozinho. Ele não gosta. O dominante, ele não gosta nem de fazer, não. Ele gosta de mandar. O conforme ele quer fazer, ele quer fazer sozinho. Não me atrapalha. Faz o seu que eu faço o meu. Não vem influenciar no meu. Vai dar ruim. Né? São pessoas extremamente sistemáticas em razão disso. Tomam decisão de maneira muito lenta, mas diferente do estável. O estável toma decisão lenta porque ele não sabe tomar decisão. O conforme toma decisão lenta porque ele quer esperar até o último dia para ter certeza que ele está fazendo o melhor. Né? Então, o que motiva o conforme? É justamente esse processo, esse procedimento que ele mais gosta de seguir. O que mais irrita uma pessoa conforme? É imprevisibilidade e desorganização. Os conformes são muito organizados. E se você virar e mudar o planejamento dele de uma hora para outra, ele vai enlouquecer. Vamos supor que você tenha lá o seu escritório e você tem um advogado que trabalha para você, esse cara é conforme. Você precisa dar para ele uma lista de tarefas da semana. E aí, se acontece, geralmente acontece, né, um problema que vem do nada, e você vai dizer assim, esquece toda aquela lista e agora faz isso. Conforme vai ficar furioso de ter que mudar todo o planejamento dele para atender uma demanda urgente. Na advocacia, a gente está um pouco acostumado com isso, né? Mas, mesmo assim, para o conforme é um ponto de sofrimento aquilo ali, não é um ponto de, tudo bem, fazer o quê? Ele fica assim, não acredito que isso aconteceu, eu estava todo programado para fazer isso, não acredito, né? São pessoas que, sob estresse, ficam extremamente arredias. Sob estresse, ficam extremamente arredios. Então, são ríspidos, né? Não querem muito assunto. Ao decidir, eles são geralmente deliberados, que é diferente de ser consultivo do Estado. Conforme ele não vai consultar necessariamente outras pessoas, mas ele vai verificar informações. Sabe aquela história de jurimetria? O conforme adora uma jurimetria. Ele adora saber como que determinado tribunal se pronuncia sobre aquele fato. Pro influente, basta ter uma decisãozinha lá que ele pega, ele joga uma argumentação, ele faz uma firula para tentar implicar uma tese. O conforme não. O conforme ele vai pesquisar. Ele vai saber qual é a porcentagem de decisão aqui do Tribunal de Justiça sobre aquele caso. E ele vai dizer assim, os juízes estão decidindo assim, 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 então o que você quer não dá. Aí o chefe influente vai falar assim, dá, faz que vai dar certo. Não vai dar certo, porque os juízes já estão decididos. Caramba, você é os juízes, você tem toda a dominação na sua mão? Você não tem, então faz o que eu estou te pedindo. Porque o influente, lembra que o influente e o conforme, eles são opostos. O influente vai sempre querer convencer, né, pela persuasão, e o conforme só se convence pela racionalidade. Ele precisa de dados, ele precisa de saber o um depois do outro para ele se convencer que aquilo é o melhor caminho. O que um conforme busca? Ele busca ser preciso. Ele busca ser perfeito. Precisão é a palavra de ordem para uma pessoa conforme. Como que é um lugar de trabalho? Vamos lá, você vai despachar com um juiz conforme. Como que você descobre se esse cara é conforme? Primeiro que geralmente ele pode ser que ele te cumprimente sem nem olhar para você. Tá no computador? Boa tarde, doutor.
Nem olha para sua cara, nem faz assim, boa tarde, doutor. Não. Boa tarde, doutor. Estou ouvindo. Mas é diferente o do dominante, porque ele não gosta de pessoas. Ele não gosta de ninguém. Geralmente ele quer fazer tudo sozinho. E você estar ali é um motivo de estresse na agenda dele. Porque ele estava planejado para fazer uma sentença e aí chega o advogado querendo despachar. Ele tem que parar o que ele está fazendo. Então, geralmente, ele nem te cumprimenta direito. O escritório dele vai ser limpo, vai ser muito organizado, mas é aquela organização que não tem quase nada na mesa, sabe? Não é aquela organização de que, tá tudo bonitinho empilhado aqui, tá tudo aqui simétrico, não é isso. Isso é geralmente o dominante. O conforme, ele não vai ter nada na mesa dele, vai ter só o computador e uma caneta, talvez. Uma folha de papel, uma caneta e o computador. Ele não gosta de começar a botar muito copo, muita garrafa, muita coisa, ele limpa aquela mesa, ele gosta de coisa clean, limpa. E geralmente no gabinete de um juiz conforme não vai ter nem uma poltroninha, uma cadeirinha para você sentar. Porque ele não quer que você demore. Ele quer que você fale ao que você veio e que você vá embora. Todos os outros 3 perfis vão ter uma cadeirinha para você sentar. O estável vai ter uma super confortável, o influente também, o dominante vai ter a cadeira mais bonita, né? Mas o conforme não vai ter nenhuma cadeira. Que o advogado sentar e bater papo, nem pensar. Nem pensar. Né? Então, se o juiz nem olhou no teu olhar, para você, te cumprimentou sem tirar o olho da tela, olha o gabinete dele, é quase vazio, limpo e quase vazio, organizado, e não tem nenhuma cadeira para você sentar, esse cara é conforme. Então, diga ao que você veio e convença ele com estatísticas. Não é por persuasão, não é por qualquer tese nova, é por estatística, por dados. O que convence uma pessoa conforme é dados. Eu tinha uma sócia conforme e era um horror à nossa sociedade, porque eu sou influente e ela é conforme. Então, você imagina, uma sociedade é um casamento, a gente é muito amiga, mas a gente, na hora de trabalhar junto, era um horror, porque eu sempre quero fazer dando um jeitinho e ela quer fazer seguindo dados. E aí a gente decidiu que ia ingressar, apareceu para a gente umas determinadas demandas e que ela não queria fazer de jeito nenhum. Como é que eu convenci ela? Eu falei assim, tá aqui os dados. Olha aqui o índice de sentenças favoráveis disso aqui. Aí ela, agora eu quero fazer. Na hora. Ela mudou do não, eu odeio essa matéria, isso não dá em nada, a gente não vai ganhar dinheiro com isso, para dados de decisões favoráveis, ela mudou assim, ó. É impressionante como que quando você conhece como que a pessoa funciona, você consegue lidar com ele, porque a regra é do outro. Nunca é. Eu não posso tratar uma pessoa conforme do jeito que eu quero ser tratada. Eu quero ser tratada com a pessoa falante, cheia de ideias, que tenha muitos amigos, mas se eu estou na frente de um conforme, eu preciso entender. Se eu quero que essa pessoa me escute, se eu quero que ela me dê vez em alguma coisa, eu preciso entender como que ela funciona. Dá para usar na família, dá para usar em tudo. Isso, gente, esse conhecimento que vocês estão tendo aqui hoje é um conhecimento para a vida. Os relacionamentos de vocês vão melhorar a partir do momento que vocês conseguirem identificar, né, como que é uma pessoa, como que é outra e como que você se comporta com essas pessoas. Qual é a aparência de uma pessoa conforme? Geralmente ele se veste de uma maneira mais conservadora. Você não vai ver uma mulher conforme, assim, de mini saia. É muito difícil. Ela vai estar mais assim, ela até vai estar elegante. Mas o conforme, não necessariamente, ele vai estar elegante igual o dominante. Não, tá? Ele é uma mistura de limpo, clean, básico, confortável e funcional. A maneira com a qual é sóbrio e prático, isso mesmo, Gabriel, sóbrio e prático. Então, ele quer muito mais que isso não interfira no dia a dia dele, ele não quer perder muito tempo pensando em que roupa ele vai usar, né? Ele quer uma roupa que seja prática, uma coisa que resolva o problema dele para ele não perder muita energia com isso. E, às vezes, os conformes, eles esbarram um pouco, assim como os influentes, que são estilosos, mas não necessariamente eles são bonitos, assim, né? Porque pode beirar a cafonice. O conforme também tem isso. Ele quer ser prático, mas ele liga tão pouco para essas coisas que
que ele corre o risco de ser um Agostinho Carrara, né? A calça xadrez com a camisa listrada. Ele corre esse risco porque ele não está nem aí, né? O meu pai é conforme, gente. Meu pai é a encarnação do Agostinho Carrara em termos de vestimenta. Ele não está nem aí, ele sai com camisa furada, ele bota uma calça que não tem nada a ver com a blusa que ele está usando. Eu fico assim, pai, pelo amor de Deus, né? Não faça isso, não adianta. Mas não todos os conformes, tá, gente? Mas geralmente ele não é uma coisa assim da preocupação dele. Por isso que é interessante o que o Gabriel falou, sóbrio e prático, é isso. O que é sóbrio? É preto, é branco, cores neutras, roupas fáceis, roupas que você pode repetir, né? Que não tem essa coisa de, ai, não posso repetir esse vestido, não posso repetir esse terno, não. É coisa prática, dia a dia. Como que o conforme ganha segurança? Com perfeição. Como que o conforme, que não gosta de gente, não gosta de falar, vai fazer uma sustentação oral? Se preparando muito na véspera. Na véspera não, né? Uma semana, no mínimo uns 10 dias antes, ele está se preparando para aquela sustentação oral, para aquela audiência, para aquela reunião importante, para aquela negociação, que ele ganha força com esse preparo, porque ele não é o melhor orador. Então, para ele chegar e falar, ele precisa estar confiante de que ele sabe a matéria, que ele se preparou e ele vai dar conta do recado. E o que mais um conforme teme? Aquilo que ele mais faz com os outros, que é crítica. O conforme adora criticar os outros, mas ele odeia receber crítica. Por quê? Porque ele precisa ser perfeito. Não pode ter erro no que ele faz. Então, brincando aqui com os 4 elementos, vamos supor que você é chefe de um escritório e você tem um funcionário de cada um dos 4 lá. Aí você chega pro influente e fala assim, leva essa mensagem pro conforme. O influente vai levar a mensagem pro dominante, que vai levar e depois vai juntar o dominante. Vamos ali comigo lá na sala do estável? Vamos aqui conversar. Começa a conversar, esqueceu que ele tem que mandar mensagem. Ih, gente, peraí que eu vim fazer outra coisa, segura aí. Aí no meio do caminho ele vai parar para beber água, ele vai encontrar outra pessoa, ele vai esquecer de dar mensagem. Né? Ele vai fazer um furdunço e a mensagem vai ser a última coisa que ele vai fazer. Como que uma pessoa dominante vai dar mensagem? Fulano, vai lá e dá a mensagem pro conforme. O dominante vai pegar a mensagem e vai fazer assim pro conforme. Toma. É isso aqui que você tem que fazer. Tá aqui o processo. Pum. Objetivo, prático. Como é que o estável vai dar essa mensagem para qualquer um? Ele vai ter todo o cuidado do sentimento. Olha, eu trouxe aqui uma mensagem. Eu não sei se isso vai ser muito agradável. Vamos sentar aqui e conversar. Não sou eu que estou fazendo, o chefe que pediu, né? Isso. Ele vai ter toda a preocupação na forma como ele vai passar aquela mensagem. E o conforme? Como é que ele dá a mensagem para os outros? O conforme, ele nem olha na tua cara, ele manda um e-mail. Não bobear nem um WhatsApp, ele manda um e-mail. Ele não quer conversinha, ele não quer troca no WhatsApp. Recebeu em função de passar a mensagem, ele vai mandar um e-mail, passei a mensagem. Pronto, acabou. Aquela brincadeira que eu também falei, num bar, né? Você tá no bar com os 4 perfis. O influente é aquele cara que diverte todo mundo, que fala espiado o tempo todo. O dominante é aquele que chega à conta e vai falar, eu pago. Hoje é por minha conta. O estável é aquele que vai falar, ai, gente, tão bom, vamos fazer isso uma vez por semana? Ele vai querer marcar compromissos sempre, vincular as pessoas o tempo todo. E o conforme é o cara que não vai. Ele nem se dá o trabalho de ir com os colegas para tomar um chopp, porque ele não tá afim. Ele não quer. Não tem amigos. Não, Aline, não tem como te recomendar um livro ou estudo. O nome desse estudo é DISC, Dominante, Influente, S de estável, que é Stability em inglês, e C de conforme. Ele você precisa fazer um curso para conhecer isso melhor. Eu estou passando aqui para vocês pílulas dessas informações para vocês melhorarem a comunicação de vocês, para vocês saberem o que vocês vão fazer para fechar o contrato com o cliente. Então, sabendo que o cliente só fecha um contrato através do sistema límbico do cérebro, que o límbico é o responsável pela tomada das emoções, dos sentimentos, ou ele confia em você ou ele não confia, não importa quanta coisa você vai dar, você sabe que cada um vai confiar em você de uma forma diferente. O dominante vai confiar em você se você tiver uma aparência bacana. Por isso que as pessoas falam, advogado não pode ser relaxado. Isso eu acho bobagem, tá? Que acho que cada um tem que ser do jeito que é. Mas, se você já sabe que você tem uma empresa lá que é sua cliente
e o CEO da empresa quer uma reunião com você, vá impecável. Vá impecável. Seja formal, seja firme, seja assertivo. Você ganha o CEO. Você vai ter uma reunião com um CEO que é influente. Seja amigo, conte piada, se você tiver esse talento. Mas dê ouvido para ele, deixa ele brilhar. Deixa ele fazer lá o mise-en-scène dele. E aplaude ele, de tipo, cara, você é muito bom, você é muito legal, você é muito bom nisso. Ele vai gostar do seu elogio, ele vai gostar de você. O estável, seja carinhoso com ele. Não é carinhoso de pegar e fazer carinho, mas seja amoroso, seja gentil. Os estáveis gostam de pessoas gentis. Gostam de pessoas que sabem o seu lugar, que sabem o que tem que fazer, que são cordiais. E o conforme. Convence o cara com dados. Convence o cara que você é a pessoa para fazer aquele processo para ele. Dá ele esses dados, porque ele fecha contigo. Mesma coisa quando você for despachar com o juiz. Repara na sala dele, né? Repara no ambiente da pessoa que você está entrando. Se eu for atender um cliente em casa, durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei muito com pessoas idosas e eu ia até a casa delas, porque elas não queriam ir até o escritório. Então era muito engraçado. Você pode reparar como é que é a casa da pessoa. Se é confusa, se não é, né? Como que aquela pessoa se porta. E você já sabe mais ou menos o caminho que você tem que levar a sua conversa, né? Vamos lá, vou abrir para dúvidas, sei que devem ter muitas. Nada é, gente, preto no branco, e é isso, não pode fugir, não é isso, tá? O que eu quero dizer para vocês é que nós temos um pouco dos quatro, e nós temos a tendência de ser um deles. Se por acaso você marcou mais aí do dominante, mas você não se vê como um dominante, ai, poxa, eu sou dominante, mas engraçado, depois que você explicou, eu me vejo muito mais como um influente. É porque você está no que a gente chama de adaptado. O adaptado é quando acontece algum momento na sua vida em que você acaba utilizando as características mais de um outro perfil que não é o seu perfil principal. Então, vamos supor que você está cumprindo muitos prazos, você tem muita coisa importante para entregar, um monte de negociação para fazer, você está sob estresse, e aí você está precisando fazer o quê? Pegar o que tem em você do dominante, prático, assertivo, dar conta, fazer malabarismo, chegar em primeiro. Você está precisando disso em determinado momento na sua vida. E aí você pode ter dado uma coisa um pouco diferente com a qual você está se reconhecendo. Eu sou uma pessoa extremamente influente, mas hoje em dia eu sei que o meu dominante está pertinho aqui do influente. Quando eu fiz esse teste a primeira vez, eu dei assim, ó, são 25, 17 pontos eu marquei na letra B de bola, que é o influente. 17 é muito número. E o restante foi distribuído entre eles. Na coluna da direita, eu marquei 20 pontos na letra C. Eu não tenho nada de conforme. Na letra C, não, desculpa, na letra D de dado. Eu não tenho nada de conforme. E aí, hoje, eu já refiz esse teste algumas vezes, e tava aqui o I e os outros aqui embaixo. Agora o meu D tá aqui, ó. Por quê? Porque eu tô no momento da minha vida que eu tô precisando usar o meu D. Estou precisando das características, das qualidades do D para conseguir entregar uma quantidade de compromissos. Que o I é louco, né? Se deixar o Izão aqui agir, eu perco tudo que é prazo, eu perco o documento nessa mesa louca, eu vou perder o e-mail, vou deletar o e-mail sem querer. Eu já fiz isso, gente. Deletei um e-mail de uma conta que eu tinha que pagar para o meu contador. O contador falou, você não me pagou. Eu falei, como não? Eu mandei um e-mail quando? Cadê o e-mail? Fui achar, estava na lixeira. Você está na lixeira porque eu joguei ele na lixeira, eu não tenho nem memória, eu não tinha nem registro que eu tinha feito esse negócio. Pedi 1000 desculpas, paguei com juros, com tudo. Ué, tô errada, vou fazer o quê? Né? O influente, geralmente ele nem pede desculpa, assim, porque ele sabe que ele errou mesmo. Ele pede desculpa, mas tipo assim, ele nem tenta se justificar, sabe? De dizer, não, mas peraí, não é bem assim. Não, ele, tá bom, daqui, eu sei que eu sou desorganizada mesmo, vambora. Mas o engraçado do influente, falando em que ele não dá muita desculpa, o engraçado é o seguinte, ele não quer muito saber dos fatos, ele quer te convencer. E se você traz um argumento baseado num fato que é impossível dele continuar com a oratória dele, com o sentido da conversa, ele vai falar assim, mas eu não sabia desse fato. Mas você quis dar o fato para ele, ele não queria. Né? Aí quando você traz o fato irrefutável, ele, não, mas isso eu não sabia, né? Não sei o quê, papapá.
João, eu não posso mandar o teste, eu não vou mandar o teste para vocês, e muito provavelmente esse teste não vai ficar gravado. Eu vou explicar por quê. Quer dizer, ele está sendo gravado, mas é provável que a gente tenha uma edição. Isso aqui, gente, é um trabalho que não dá para a gente colocar na mão de qualquer pessoa para olhar e pensar do jeito que ela quiser. Porque isso é um trabalho, inclusive, que as pessoas pagam caro para fazer. As organizações, elas fazem eles contratam pessoas especialistas nesse teste, pagam um valor caro, porque esse teste ele faz milagre em empresas. Ele organiza todo o trabalho. Onde que você tem que botar cada pessoa? Pegando o que é melhor de cada um para a sua empresa ser mais eficiente. Então, eu não vou disponibilizar esse teste para vocês, não tem nenhuma possibilidade disso, porque ele é um teste que só pode ser aplicado por quem é profissional. Eu tenho um curso disso, eu sou certificada, eu sou analista DISC, e por isso que eu estou fazendo esse teste aqui com vocês. Não é um teste que vocês podem fazer em casa, não é um teste que você vai chamar amiguinho, vocês vão confundir a cabeça do amiguinho. Porque por trás de tudo que eu falei para vocês tem uma ciência, tem um estudo, tem um porquê maior, e principalmente a dança que você faz entre os perfis para você ter cada vez menos problemas de comunicação, tá? Então, só para deixar claro para vocês que isso aqui foi uma promessa que eu fiz na última edição da mentoria. Eu falei para vocês que eu ia fazer o teste DISC, eu disse que eu ia fazer isso pela comissão de coaching, mas como os processos pela comissão de coaching não estão acontecendo, eu resolvi trazer aqui para a mentoria para entregar para vocês o que eu prometi na última edição, tá? Então, usem esse conhecimento em favor de vocês. Usem e abusem de tudo que eu falei para vocês aqui hoje. Podem usar. Eu posso até, Thaís, de repente na edição, não vou cortar a palestra inteira, mas eu vou cortar só a parte do teste em si, tá? A gente deixa as explicações, porque aí quem quiser ouvir de novo a explicação do seu perfil, do outro, pode acessar. Eu só não vou deixar o teste para ser feito novamente, porque isso vai confundir a cabeça de vocês. Vem cá, vem fazer o teste aqui, pode dar ruim, vocês não vão saber explicar. Então, fiquem com essas explicações sobre cada um dos perfis e utilizem isso no dia a dia. Tenta, tá conversando com a pessoa, seja mais, tenta escutar mais. Assim, você vai ver que na comunicação do dominante, ele sempre está querendo medir força, ele sempre está querendo aparentar que ele é melhor do que todo mundo. São pessoas que beiram a arrogância, né? Mas não é o único perfil que pode ser arrogante. Todo mundo pode, né? Porque isso não é uma característica de um perfil só. Mas isso é mais comum nas pessoas dominantes, assim, pelo jeito como eles falam. Thaís, a gente tem... Eu não vou passar não, porque acho que todo mundo vai... Eu ia passar um videozinho para mostrar para vocês uma pessoa dominante em ação, mas eu vou contar que vídeo é esse. Até porque eu vou ter que procurar aqui, Thaís, nem sei onde é que está aqui na minha pasta, porque eu sou influente, né, gente? Se eu não tiver separado aqui, eu sei lá onde é que eu guardei esse vídeo, mas eu tenho ele aqui em algum lugar. Mas, já viram aquele filme Erin Brockovich? Todo mundo já viu? Com a Julia Roberts? Que ela ajuda um advogado a desvendar um grande caso contra uma empresa, né? E ganha ali uma indenização milionária para aquelas famílias. Tem uma cena da Erin Brockovich que é muito interessante, que ela tá... os advogados dessa empresa chegam, aí botam os 4 advogados, você vê que aqueles advogados tudo dominante, tudo impecável, tudo para aparentar poder e para intimidar. Erin Brockovich, uma mulher de talento, é o nome do filme. Para intimidar as pessoas. E aí eles estão lá sentados na sala de reunião esperando o Ed, que é o advogado com quem a Julia Roberts trabalha, né? A Erin Brockovich trabalha. E o Ed já malandro. O Ed me parece ser um cara mais... uma mistura ali de conforme, talvez um pouquinho de dominante, mas acho que ele é muito mais conforme. Mas o Ed já olha assim e fala assim, intimidação, é isso que eles querem. Aí eles chamam uma galera do escritório, que não é advogado, mas para entrar na sala para fazer número, para ficar de frente a frente. Tipo, olha, não tem ninguém em número maior aqui. E aí eles sentam para negociar. Aí o Ed todo perdido lá para falar as coisas, e a mulher faz uma proposta, a advogada da empresa faz uma proposta que a Erin fica pau da vida. E aí ela dá um show ali dizendo, antes de você fazer uma oferta novamente desse valor, pensa quanto que você gostaria que te pagassem pela sua coluna, né? Falar para um advogado, ou então pelo seu útero, ou então por não sei o quê, aí você soma isso aí, multiplica por 10, e qualquer valor que vocês vierem com um número menor do que esse é pura perda do tempo. Ela não deixa ninguém falar. Ela reina na reunião, ela domina, ela
dá aquele tabefe na cara de todos os advogados, e na hora que a mulher termina e vai tomar um gole d'água, a advogada do outro lado, né, ela fala assim, que bom que você vai beber essa água, eu trouxe especialmente para você, lá da sua empresa, que a empresa, o problema era de contaminação da água. E a mulher nem bebe a água, e fala assim, acho que essa reunião terminou, né? Você pode apostar que essa reunião terminou. Então ela domina ali, aquilo ali é uma dominante em ação. Perfeita. Pá, 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 assertiva, confiante, sabe o que está fazendo, né? E tem momentos do filme que você vê o lado estável dessa personagem, que é justamente porque qual é o talento dela ali? Ela é muito boa com pessoas. Por que eles conseguiram tantos clientes? Porque ela vai na casa de cada um, ela senta, ela toma um café. Tem um momento que o Ed, o advogado, convence eles a fechar um contrato. E aí eles, eu fiz um bolo, vou fazer um café. Aí o Ed, não quero café. Eu conforme, não quer ficar para o café. Tenho que ir embora. Aí ela puxa ele e fala assim, senta e toma essa droga de café. Aí ele senta, vai comer bolo, vai tomar o café. E ela escuta as pessoas. Eles só conseguem ganhar esse processo em razão da escutativa e da paciência e da consideração que ela tem por cada uma daquelas famílias. Ela sabe de cabeça o problema de cada um deles. Quais sintomas as pessoas têm, quais são as dores, quantas vezes aquela pessoa já foi para o hospital, o número de telefone de cor, ela sabe, de cada uma das famílias, porque ela é uma pessoa que se importa. Então você vê que nesse filme você vê dois perfis muito bem característicos ali, que é a dominância, e não necessariamente ela é dominante sempre, mas ela precisou ser naquele momento. Eu acredito que ela é muito mais estável do que dominante no filme, mas ela precisou ser dominante. E ela foi lá e deu conta do recado, usou a força do dominante para resolver aquela situação. Né? Existem vários filmes que vocês podem agora ficar analisando, né? Alguém falou aqui do Harvey Specter. O Harvey é o típico dominante, né? O cara tá sempre alinhado, ele quer vencer, ele quer ser o melhor, ele quer o nome dele na parede, né? E o Lewis, né? O arqui-inimigo que vira amigo dele, o Lewis é o conforme. É o cara que sabe muito, é perfeito. Ele tem né? Ele tem tudo, ele analisa dados, ele fez o estatuto do escritório. O cara, com certeza, ali é um conforme. Né? Então, você vê ali em alguns filmes, algumas coisas, começa a reparar, essa pessoa que está mais para esse perfil. Isso é um estudo legal para vocês fazerem, tentar adivinhar, que é para vocês treinarem o olhar de vocês com relação a essas coisas. Escuta uma das técnicas de mediação. Por isso, Sandra, que eu falei que geralmente os advogados que são mediadores são geralmente os estáveis, trabalham com a área de família, né? Tem lá, conseguem fazer uma mediação e levar. Thaís, você quer falar? Tá com a mãozinha levantada? Eu queria falar, mas eu também queria ver se tinha alguém querendo falar aqui. Flávio Vamos Santos. lá. Flávio Santos, você quer abrir o microfone, é isso, para falar ou quer escrever? Gente, aqui vocês também podem falar. A gente só trava os microfones, porque senão os outros vão entrar com o microfone aberto, vai dar uma bagunça aqui. Tá? Já sanou a dúvida, beleza, então. Então, abaixei sua mão aqui. Vamos Se lá, alguém gente. Alguém quiser tem? falar. Mas então, enquanto isso, eu vou falar aqui. Da primeira vez que eu fiz esse teste, deu dominante, e aí continua dominante, né? Enfim. Bom, Só que eu reparei uma coisa hoje, você falando aí, eu reparei, e até comentaram aqui. Eu, com as pessoas, enfim, com cliente, em ambiente de OAB, eu sou mais dominante. Assim, e tento, e sou obrigada, né, principalmente com cliente, a criar uma paciência, né, que por dentro eu tô assim, meu Deus do céu, não aguento mais ir, mas por fora eu tô, aham. Porque a gente tem que se adaptar, né, gente? Se a gente for dominante, a gente não vai ter ninguém nem perto. O tempo todo a gente vai ter ninguém nem perto da gente, né? Só que eu reparei hoje que eu, sozinha, no meu interior, eu sou muito conforme. E assim, nesse sentido de querer ficar sozinha, de não querer nem opinião de ninguém, de criticar, às vezes ter um olhar muito crítico, mas não querer saber o que tem para falar de. Enfim, nesse sentido, sabe? Eu reparei que no meu interior, eu por dentro, eu sozinha, eu dentro da minha casa, eu sou conforme, sabe? E aí comentaram ali, tem como você ser no social uma pessoa e no profissional outra?
pelo que você disse, eu acho que a gente tem um pouco de cada. E é claro que o dominante sobressai, porque eu posso estar dentro da minha casa, mas tem uma questão do trabalho, eu viro dominante no instante, entendeu? Mas eu, assim, sozinha, eu com a minha família, eu, sabe, no meu íntimo, eu reparei que eu tenho algo conforme, sabe? E eu não tenho nada de estável, inclusive no teste deu, tipo, deu um número um negocinho que eu botei Você estável. está entre dominante e conforme, você tem zero paciência com pessoas. É, Zero. eu não tenho. É zero Eu pessoas na tento sua ter, vida. tá? Eu demonstro Mas, ter, mas não mas, tenho. se alguém conquista a sua confiança, você é amiga dessa pessoa para sempre. Isso, com Essa é a certeza. Inclusive diferença do você. conforme. Inclusive você. Mas e É, aí, mas enfim, mas eu vi muitas. você pode Ah, estar mais adaptada no dominante, tá? Pode ser que a sua essência seja muito mais conforme e você está muito adaptado no dominante em razão do seu trabalho. E aí você vai ficar dominar. Eu já te conheci na OAB, né? Nada mudou nesse sentido. Cada vez você tem uma carga de trabalho até mais intensa. Então você vai estar trabalhando na dominância, sem dúvida. E você só dá conta de fazer tudo que provavelmente você é conforme. E aí você inventa os seus sistemas, os seus esquemas, os seus processos, é os seus isso. procedimentos para dar conta do que você vai fazer. É Então, isso. com certeza. E por isso que eu tenho dificuldade de delegar, inclusive. Ultimamente estou delegando, tá, gente? Pessoal da comissão aí, se tiver alguém aqui da comissão, estão vendo que eu estou delegando muito. Mas é um desafio, porque eu tenho realmente meu sistema, minhas formas, né, de fazer Mas tudo. quem delega é o dominante, que o dominante não gosta muito de fazer, ele gosta de mandar. Ele Então, faz. mas eu tenho dificuldade de delegar, entende? O dominante, gente, ele é o mais executor de todos. Mas ele também delega, porque ele sabe que ele só vai atingir o objetivo dele se ele delegar, se ele contar com a ajuda de outras pessoas. Senão porque sozinho ele vai ficar naquele malabarismo que eu falei, deixando tudo cair, pegando tudo de novo, jogando tudo cair, pegando tudo de novo. Né? Tem algumas perguntas aqui. Você terminou, Thaís? Quer falar mais? Terminei, não é isso, só para as pessoas ficarem tranquilas que não é só vocês, não. Eu também tendo a ser um pouco influente também, às vezes, dependendo. Então, A e é gente, aquele negócio, né? Às vezes a gente tem que se adaptar, de fato. Tem situações que a gente tem que se adaptar. a gente tem 10 minutinhos, eu vou responder aqui algumas perguntas. Então, a Mara perguntou, Raquel, tem como aperfeiçoarmos outras características que não temos? O mais legal desse teste, gente, é vocês entenderem como que vocês agem e tá tudo bem ser assim. Não tem nada de errado. Ah, eu não gosto de pessoas, as pessoas ficam me forçando a ser social. Não seja. Porque se você é conforme e não gosta de estar toda hora socializando com as pessoas, não tem por que você fazer isso. Porque não tem nada de errado com você. Tá tudo bem você ser assim. Use as suas forças para fazer o seu melhor. Quando você tiver vontade de socializar, você vai saber ligar para aquela pessoa que é de fato sua amiga. Você vai fazer questão de ir lá no aniversário, né, Gabriel? Vai fazer questão de ir lá naquele aniversário que eu não quero ir de jeito nenhum, tô cansado, quero descansar, mas pô, é muito minha amiga, eu vou lá dar um beijo nela pelo menos. Tá tudo bem você ser conforme, tá tudo bem você ser dominante, tá tudo bem você ser estável e influente. Não tem nada de errado. Você não precisa querer ser do outro jeito, porque o outro jeito é um fator de estresse para você. Quando você está adaptado num perfil que não é o seu, é um fator de estresse na sua vida. O ideal é você voltar cada vez mais para o seu perfil e você utilizar esse conhecimento na comunicação com o outro. Não significa que você é um conforme e de agora, de uma hora para outra, você vai precisar ser um influente para fechar um contrato com o influente. Não. Mas é naquele momento que você está conversando com aquele influente, você saber que ele é influente e você saber como levar a conversa com ele. É você saber que ele quer ser ouvido, que ele quer aplauso, que ele quer confiar em você. E você tentar passar isso para ele, porque todos nós temos um pouquinho de influente dentro, quem marcou pelo menos ali uma letrinha, né? Marcou pelo menos uma vezinha na letra B de bola. Então não tem problema você aperfeiçoar as outras características seria um motivo de estresse. Você pode se utilizar delas nos momentos certos, mas você não precisa mudar o seu perfil. Pode acontecer do perfil de uma pessoa mudar? Pode. Pode ser que isso não seja um fator 100% de estresse? Pode. As pessoas podem mudar e estarem tão adaptadas num outro perfil que nem lembra que tinham habilidade do perfil original. Isso pode acontecer, tá? E é por questão da vida mesmo, né? Se uma pessoa estável mora sozinha,
não tem, mudou de cidade, então não tem muitos amigos, está longe da família, ela vai ser uma pessoa que talvez não vá sair tanto, não vai ter tantos amigos, não vai ter com quem conversar, ela vai ficar cada vez mais triste, né? E talvez ela mude e pareça que ela é um pouco conforme, mas ela não é, ela é estável, ela só está numa situação que não é o melhor para ela, né? Que é um momento de estresse. O Brian perguntou: cada perfil tem uma aptidão em uma área. Dentro do universo jurídico, qual perfil predomina? Não há uma maneira de você medir isso, mas eu posso te dizer o seguinte: geralmente, os conformes eles estão em menor número, não na área jurídica, na sociedade como um todo, tá? Eles geralmente, quando você faz esse teste para grandes pessoas, para uma grande quantidade de pessoas, a maioria das pessoas, eu não sei explicar por quê, acabam indo pelo perfil D e I, né? Os influentes, os dominantes, parece que eles são em maior número, mas os conformes, eles são o que menos aparece, né? E aí, o que você tem que saber da aptidão dentro do universo jurídico? É saber onde que cada um lida melhor. Porque em todo trabalho que um advogado precisa fazer, um desses perfis vai ser melhor em cada área. O dominante vai ser melhor em gerenciar o escritório, né, em determinar, delegar, ser o chefe, ele vai ser o tomador de decisão, ele vai criar as estratégias dos processos muito melhor, né? O influente vai ser um cara que vai brilhar no tribunal, vai brilhar nas teses jurídicas. O estável vai ser um excelente líder de equipe, de repente, se você bota ele para trabalhar numa área com pessoas, ele vai ser muito melhor fazendo aquilo. O conforme vai ser muito melhor cuidando dos prazos, dos processos, garantindo que você não vai perder nenhum prazo, garantindo que aquele trabalho vai ser executado, né? Também garantindo um maior número de certeza e de previsibilidade do teu negócio, né? Então, o conforme ele pode ser aquele cara que fala assim: olha, essa ação aí, cara, ninguém está ganhando, para com isso. Vamos buscar outra ação para fazer dinheiro para o escritório, isso aqui não está dando em nada. Você está trabalhando à toa. Ele é uma excelente pessoa para medir isso também, né? Então, cada um tem um fator aí que contribui de uma certa forma. Thaís Gabriel levantou a mão. Ele quer fazer uma pergunta, Gabriel? A Thaís tem que liberar o áudio do Gabriel aí, como é que faz? Gabriel Rubim? Gabriel Rubim. Tá, agora ele vai conseguir abrir o som, pode falar. Não, Raquel, eu ia só. Obrigado, Thaís, por liberar o áudio. Eu ia só falar uma coisa que você falou, que realmente esses perfis, eu acho que todo mundo tinha. Até o Renato Porto fala muito isso, né? Um advogado sempre tem que ter uma parceria, um advogado interno, que gosta de peticionar, no caso, um conforme, né? Que é o meu caso, conforme de 19 pontos. Oh! Então, assim, eu sou extremamente conforme, apesar de eu ter muitas características sociais. A Raquel me conhece pessoalmente, sabe que eu sou muito sociável, mas é bom você ter um advogado interno e externo. Eu diria mais, eu acho que é bom no escritório grande ter os 4 perfis, porque cada um, como a Raquel acabou de falar, cada um tem, sabe, tem sua habilidade e se bem direcionado, né, se bem direcionado é excelência total. Legal. Obrigada aí pela sua colaboração, gente. Deixa eu tentar responder mais uma perguntinha aqui. Concordo que todos nós tenhamos um pouco de cada, porém, com as respostas sinceras, detidamente no estudo proposto, nós só nos enquadramos num único perfil. É porque tem um que sobressai, né? Por exemplo, você pode ser uma pessoa dominante, mas não ser arrogante. Aí você fica na dúvida: pô, eu sou dominante? Entendeu? Porque você tem, de repente, um pontuou ali no estável, pontuou no influente. Mas sabe o que acontece com dominante? Principalmente mulher. Pela pessoa ser assertiva, aí para as pessoas podem soar como arrogância. Isso acontece comigo. Eu sou muito assertiva. Sim. Tipo, a pessoa me pergunta uma coisa no WhatsApp. Por exemplo, agora, eu tô recebendo milhões de perguntas. Gente, eu tô aqui, mas aí, Thaís, as horas vão ficar gravadas? Vão. Tipo assim, eu tô respondendo objetivamente porque eu tô lá e tô aqui porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E para as pessoas pode soar como arrogância. Eu tô dando um exemplo bobo, mas isso é em qualquer coisa. Ainda Mas mais é para mulher, verdade. porque a mulher assertiva, ela é arrogante. E isso independente do perfil. Exatamente. Como hoje em dia eu estou muito trabalhada na dominância, ontem aconteceu um negócio exatamente assim com a advogada que trabalha comigo no escritório. Eu pedi para ela resolver uma determinada questão e eu falei para ela: cara,
deu ruim, tamo ferrada, eu preciso que você busque a tese XY para a gente conseguir resolver esse problema aqui. Aí ela falou assim, mas não dá para ser o Z? Que o Z era uma coisa assim impossível de acontecer. Já tinha, vamos supor que já tinha passado o prazo do Z, o Z não era uma possibilidade. Eu falei, se tivesse a opção D, eu não estava aqui quase infartando. Sem paciência nenhuma. Porque assim, ela sabe o que aconteceu, ela sabe os pormenores, ela sabe o que ela tem que fazer. Por que ela está perdendo o meu tempo para me perguntar uma coisa que eu já falei antes lá que não é por esse caminho. Então, assim, o D, aí o que parece que eu sou arrogante. Aí nessa hora eu fico assim, putz, não devia ter respondido assim, né? Porque eu detesto tratar as pessoas de uma maneira arrogante. Mas eu estou extremamente dominante atualmente. Então, para mim, é muito fácil perceber. O dominante nem percebe, ele fala assim, ele não está nem aí, pá, ele é ríspido. Então, como eu não sou dominante, eu sou muito mais influente, eu percebo, falei, não devia ter falado assim. Agora já foi, pedi desculpa depois pela forma, né? Tava nervosa, aquela coisa toda, enfim. Danusa, eu achava que o dominante tem mania de centralizar tudo, porque eu tenho isso e dificuldade de delegar. É porque o dominante ele é controlador, Danusa. Os dominantes são altamente controladores e competitivos. Então, se você não confia nas pessoas da sua equipe, você não vai conseguir delegar. Você vai chamar assim, é todo mundo um bando de idiota aqui, desculpa a expressão aqui, um bando de idiota, ninguém sabe fazer isso, daqui que eu faço. Por quê? Porque o dominante ele é executor. Ele faz, ele não é aquele cara que só delega, não. Ele delega porque ele sabe que sozinho ele não vai a lugar nenhum. E ele tem pressa de chegar na meta dele. Então ele delega, ele contrata. Mas ele sabe que se ele não confiar no trabalho daquela pessoa, ele vai demitir aquela pessoa sem dó e ele não vai ficar se atrasando por conta dela. E aí ele vai pegar e vai fazer. E muitas vezes ele só confia nele mesmo. E aí, por isso, parece que não consegue delegar. É mais por uma questão mesmo de ser altamente controlador e de confiar pouco nas pessoas. Gente, acabou. Sei que tem algumas perguntinhas. Eu vou deixar aqui. Cristina, é possível uma pessoa em um período da vida ter uma característica com a maturidade apresentar outra? Sim, é possível. Eu faço uma brincadeira, Cristina, que eu falo o seguinte, se a gente fosse comparar em tempos de vida, o dominante é a criança. É aquela criança que fala assim, eu tenho, você não tem, sabe que ele quer ser melhor? O influente é o adolescente, a época das festas, da amizade, de sair todo dia, né? Tá cercado de amigos, quer começar a namorar. O estável é quando a pessoa casa e tem família. Aí ela fica mais calma, mais coração, cuidando da família. E o conforme é aquela pessoa que já é mais velha. Já é tipo, de longe eu sei que esse camarada aí não dá para confiar. Isso aí é papinho. Não para cima de mim, não. É o cara que já tá assim, né, um ancião já, que não quer ir para os lugares, que é chato, que é metódico, que quer ficar na dele, e que de longe ele sabe sacar se a pessoa é confiável ou não é. Então a gente costuma brincar dessa forma. Não significa que vocês são dominantes na infância, que vocês viram influentes. Não, nada disso. É só uma brincadeira aqui para vocês entenderem mais como que cada perfil se comporta. Mas sim, é possível que não necessariamente a maturidade talvez com a maturidade, por exemplo, você veja, se você for uma pessoa influente, que essa desorganização está te atrapalhando. Você precisa arrumar um jeito de ser mais organizada. Isso é um calo. Com a maturidade, você pode ver que não leva a lugar nenhum você ser arrogante e destratar as pessoas. E você ser esse trator que passa por cima de todo mundo. Né? Então, sim, mas não significa que você vai deixar de ser dominante. Significa que você vai saber controlar os defeitos do seu perfil. É isso, tá? Sou bipolar, então influente e confuso. Não tem nada a ver. Gente, os perfis não tem nada a ver com as doenças psiquiátricas e psicológicas, tá? Não é, então um psicopata, ele é necessariamente um dominante? Não. O psicopata dominante, ele vai ser um cara que, sei lá, não vai deixar pista de nada. O psicopata influente é aquele que vai enganar todo mundo, vai ser bonzinho na sociedade, ninguém vai perceber que ele era um psicopata. O psicopata estável é aquele que também ninguém nunca vai dizer, nossa, mãe de família, como quem diria, né? O conforme é aquele cara assim, eu achava que ele era psicopata porque ele está sempre trancado.
ele não sai, ele não tem amigos, ele é um cara meio estranho, né? Então, assim, cada um, essas chamadas doenças psicológicas, psiquiátricas, elas não têm nada a ver com o perfil. A pessoa que, por exemplo, é um psicopata, ele vai ter de um jeito ou de outro de acordo com o perfil DISC dele, tá? Ele vai agir de uma maneira ou de outra de acordo com o perfil. Gente, encerro minha participação aqui. Se vocês tiverem dúvida, eu vou ter o maior prazer em tirar. Segue lá no Instagram. Eu vou botar o arroba aqui. Advogada Impostora. Vai ser fácil de vocês me acharem. E sexta-feira eu vou fazer uma palestra sobre a síndrome do impostor, então vocês vão entender o porquê do meu arroba. Obrigada pela atenção de vocês. Espero de verdade que esse conhecimento seja útil no dia a dia de vocês, que vocês consigam fechar mais contratos, que vocês consigam ter mais decisões favoráveis ao despachar com o juiz, né? E a gente vai analisando. É claro que, gente, nenhum conhecimento desse supera o seu conhecimento técnico, né? Não adianta você querer olhar o perfil influente, virar amigo do cara, chamar para jogar bola, e aí ele te dá uma trolha no processo que você não sabia a questão técnica, né? Então, essas questões não suplantam a necessidade de você ter o conhecimento da matéria que você está atuando, tá? Mas são conhecimentos que, agregados a isso, vão potencializar as suas faculdades e a sua profissão, tá bom? Beijo, obrigada. Thaís, está contigo.